A paz do Senhor Jesus, igreja, sejam todos bem-vindos e bem-vindas na casa do Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Toda semana é uma semana especial para nós aqui. E estou muito feliz mesmo de ver você, pastora Flávia, hein? Está devendo aqui uma noite aqui com a gente, viu? Esqueci não. Deus abençoe cada uma de vocês, amém? Pastor Alexandre, como é que você está? Gente, eu esqueci de ligar aqui o aquecedor daqui no meu quarto. Eu tô aqui, ó, debaixo dos cobertores aqui, que o negócio aqui apertou. É isso aí. O frio está grande. Estamos todos na paz do Senhor Jesus, né? Eu creio que a igreja também está toda em paz, cheia do Espírito Santo, cheia da presença do Senhor. Glória a Deus por isso. Estamos aqui mais uma vez, né, pastora Fabiana? Reunidas para glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do nosso Rei da Glória. Eita Amém? glória! É isso Amém. aí. Tem uma palavra aqui que está lá em Malaquias 3:12, que diz assim: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Como é que está a sua terra? Como é que está a sua casa? Como é que está a sua vida? Essa é uma palavra muito forte, assim, você pode meditar nessa palavra de vários sentidos, porque o Senhor, Ele nos fez uma terra fértil, Ele nos fez uma terra deleitosa. A gente começa a dar frutos, primeiramente dentro das nossas casas, no nosso trabalho, nas nossas amizades. Então, se você está dando fruto, você é uma terra deleitosa. Você está fazendo a obra de Deus, você é uma terra deleitosa. Então, essa é realmente uma palavra, pastor Alexandre, de meditação. Se você realmente está sendo fértil nessa terra, para ser chamada de terra deleitosa. Você está correndo atrás daquilo que Deus colocou na sua mão, porque a obra é grande, gente. A obra é muito grande. A gente está vendo os conflitos que está aqui hoje. A gente tem que realmente tomar posse dessa terra que você coloca os pés, que é o seu trabalho, a sua casa, a sua vizinhança, o seu bairro, e começar a dar frutos. E realmente o Senhor me colocou aqui nessa terra para dar frutos. Então, a gente tem que se esforçar, porque os tempos agora estão sendo muito difíceis. No Brasil, aqui na Europa toda, a gente está vendo as coisas que estão acontecendo. Então, a gente tem que dar fruto, a gente tem que ser uma terra deleitosa. Mesmo debaixo de tanta perseguição, de tantos problemas, de tanta angústia, a gente tem que ser uma terra deleitosa. Começar, como eu disse, primeiramente com a nossa casa, com os nossos maridos. Pelo menos o meu ainda não está convertido, mas eu creio que ele vai se converter, mas eu já vejo muita mudança nele. Então, eu estou tentando ser frutífera aqui na minha casa, frutífera na minha família, frutífera no meu trabalho. E onde eu passo, assim, no meu trabalho, eu fiz aqui, eu gosto de mostrar, né, por isso motiva, dar motivação aos irmãos, folhetos, né, que é a última chamada, que está em alemão, mas folhetos de a última chamada, para poder ver se as pessoas se interessam em procurar a palavra. E tem outro que eu fiz também aqui, deixa eu ver se está aqui, que a pessoa, lendo a palavra, esses folhetos aqui, já pega um outro aqui, que já, ela mesma já faz ali uma oração para aceitar Jesus. Então, essa aqui é uma oração de arrependimento, aceitando Jesus, mesmo que a pessoa está ali, não está com vergonha de se falar de alguma coisa, a pessoa pega o folhetinho e vai ler, e ela mesma vai ter um encontro com Jesus, amém? Então, assim, vamos ser uma terra frutífera, uma terra deleitosa, como o Senhor Jesus, ele falou em Malaquias 3:12, amém? E eu quero agradecer a presença da missionária Débora, que está aqui hoje conosco. Senhora Débora, pode se apresentar aqui para nós, por favor? Paz Eita, do glória! Senhor, graça e Paz do paz, Senhor todo Jesus. mundo. Eu vou fazer uma coisa hoje diferente aqui. Eu vou pegar aqui uma das minhas irmãs aqui, a Sônia. Vou pegar aqui a Sônia. Sônia, não sei se você pode estar fazendo aqui uma oração para a gente aqui, para a gente estar abrindo o nosso culto. Será se você pode? Levanta a mãozinha, se puder. Está liberando aqui o seu áudio. Se ela não quiser aparecer, pode ser só o áudio, se às vezes ela está em casa. É bom assim, missionária, a gente pegar assim, o povo assim de surpresa.
Papai, falou, falou. Shalom, minha querida, seja bem-vinda. Gratidão, minha pastora linda. A palavra está em Senhor, tuas mãos aqui, viu? amém. Seja feita a vontade eterna. Te apresento, Senhor, esse culto maravilhoso, que é um culto de várias pessoas, de várias nações, profetizando mais pessoas, de mais nações. O Senhor venha usar poderosamente a sua filha, que vai ministrar agora, que ela venha ser usada poderosamente, que coloque as brasas, a sua palavra na boca dela, na mente, no coração, que ela venha ser usada poderosamente, que essa palavra venha frutificar, que seja uma semente fértil em nossos corações, em nossa vida, nessa terra, né? Em nome de Jesus nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Amém. Obrigada, minha pastora querida, viu? Missionária, pode ficar à vontade, deixa o Espírito Santo me usar, a casa é sua, você está sempre bem-vinda. Amém, Shalom. Eu quero cumprimentar a todos com uma boa noite, com a paz do Senhor Jesus. Certo é que nós não estamos aqui em vão, mas nós acreditamos que o Senhor está presente aqui e que Ele tem uma palavra para o teu coração. Então, abra o teu coração nessa noite para receber mais de Deus. Grata a Deus pela vida da pastora Fabiana, da pastora Alessandra, que foi canal de bênção para que eu pudesse estar aqui. Como eu havia dito a elas, eu sou um pouco nova nesse negócio de live, mas eu sei que o Senhor é bom, que vai dar tudo certo. Sem demora, eu gostaria que vocês, onde vocês estiverem aí, abra a Bíblia de vocês em Lucas, no capítulo 15, verso 8. Quero compartilhar com vocês alguns versos, e é sobre eles que nós vamos falar nesta noite. Lucas, no capítulo 15, verso 8, que vai dizer assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até a achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A palavra do Senhor vai nos dizer que em Lucas, no capítulo 15, o Senhor Jesus, ele dita ali, ele fala 3 parábolas muito interessantes a respeito do reino de Deus. E é muito extraordinário porque a partir do verso 1 de Lucas 15 até o verso de número 7 vai falar sobre uma ovelha que se perde. Se a gente pular aí os versos que nós lemos, a gente vai para o 11 até o 32, que vai contar a história que todo mundo conhece, que é do filho pródigo. Mas quando eu me deparo com o texto do 8 ao 10, ele vai falar da dracma perdida. É muito difícil a gente pregar algo que, às vezes, para nós já passou. E é muito difícil a gente pregar para quem se perde dentro de casa. E o Senhor tem conversado comigo muito essa semana a respeito disso, de quantos de nós estamos perdidos dentro de casa. Muitas vezes nós estamos presos a muitas coisas, das nossas igrejas, a muitas coisas de crer em Deus, de acreditar, mas eu acredito, mas eu creio, mas eu tenho a minha igreja, mas eu tenho isso, eu tenho o meu cargo, eu tenho o meu ministério, mas muitas vezes, como uma dracma, nós estamos perdidos dentro de casa. E a diferença é que a ovelha ela pode gritar, ela pode gritar por socorro. O filho pródigo voltou com as próprias pernas para a casa do pai. Mas quando nós estamos falando de algo que está dentro de casa, é muito difícil a gente perceber que se perdeu. É muito difícil a gente perceber que a gente parou no meio de caminho. É muito difícil a gente conseguir entender que muitas vezes nós perdemos alguma coisa em Deus. E o Senhor Jesus, ele tem falado muito ao meu coração nesse sentido, Débora. Existem muitas pessoas que mesmo cristãs, que mesmo dentro da casa do Pai, estão perdendo
a sua dracma, o que é importante, o que é valioso, estão perdendo o seu tempo de oração, estão perdendo a sensibilidade ao Espírito Santo de Deus, estão perdendo o amor, o desejo de estar num culto como esse, estão perdendo a fé, estão perdendo a esperança. E o Senhor, ele pega a nossa vida e ele vem hoje com um abraço do céu para a nossa alma, para dizer que o Senhor quer que nós resgatemos tudo que nós perdemos. Porque quando nós falamos de dracma, humanamente falando, e vai dizer que é uma moeda grega, e essa moeda grega tem um valor de um trabalhador, vou falar aqui do Brasil, um valor de trabalhador aqui do Brasil diário, entre 60 e 75 reais. E também a dracma era um adorno de uma noiva que recebia o seu dote. Então, ela usava no pescoço, ou ela usava como diadema, e quando ela usava essa dracma, ela dizia: eu tenho dono, eu tenho uma aliança com alguém. E quando ela usa essa dracma, ela está dizendo: eu tenho uma aliança com alguém, alguém deu um valor por mim. E quando essa mulher ela perde essa dracma, o texto é claro em dizer qual é a pessoa, qual é a mulher que tendo algo tão precioso, quando perde, deixa como tá. Não, a Bíblia vai ser clara em dizer que qual é a mulher que quando ela perde essa dracma, ela primeiramente acende a luz para procurar essa dracma. A luz na Bíblia quer dizer a palavra de Deus. O salmista em Salmo 119:5 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Então, quando ela diz acende a luz, ela estava dizendo coloca a palavra, porque se está faltando algo, está faltando a palavra. E a palavra ela é capaz de discernir muitas coisas. Hebreus vai dizer 4:12, que a palavra ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que a palavra de Deus ela vai até a divisão da alma e do espírito, e a palavra de Deus, quando nós colocamos a palavra de Deus num ambiente onde algo está perdido, pode-se mudar a história daquele ambiente, porque quando nós colocamos a palavra de Deus na vida de alguém que perdeu a fé, a gente está dizendo assim: ora, a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. Quando nós colocamos a palavra de Deus em algo que se dá por perdido, o Senhor realiza coisas extraordinárias. Quem sabe você está me ouvindo, aonde quer que você esteja, você está dizendo: Débora, mas o que eu perdi foi a força, eu me sinto fraca. Mas aí quando você coloca a palavra, Isaías 40 vai dizer que ele dá força ao cansado, multiplica as forças daquele que não tem mais nenhum vigor. Quem sabe você está aí, você está dizendo: o que eu perdi foi o desejo, foi o anseio, o anelo pela presença de Deus. E aí a palavra vem e vai dizer para você que nós precisamos estar em Deus e que nós precisamos amá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e com toda a nossa alma, como está em Mateus 22:37. A segunda coisa que essa mulher faz, primeiro ela acende a luz, e quando ela acende a luz, isso quer dizer que primeiro ela leva a palavra para o ambiente. Depois que ela acende a luz, a Bíblia vai dizer que ela começa a varrer a casa. E quando nós falamos sobre varredura, quando nós falamos sobre limpeza, nós estamos falando de tudo que nos faz perder aquilo que o céu tem para nós. Quando nós perdemos algo, geralmente a gente está vivendo um tempo de descuido, a gente está vivendo um tempo de falta de interesse, ou a gente está vivendo um tempo de falta de foco e muita distração. Hoje, o que o mundo mais tem para oferecer para nós é distrações. Nós passamos horas roletando um telefone celular, nós passamos horas criando amigos, criando network, passamos horas querendo criar alguma coisa, ser alguma coisa. Hoje, o que o mundo prega para a gente é que nós precisamos ser muito produtiva, a nossa rotina precisa ser atarefada demais, a ponto de nós não termos tempo para muitas coisas, e num determinado tempo, Deus, ele sempre fica de lado. Quando nós nos deparamos com uma mulher que perde uma dracma dentro de casa, estava dizendo que aquela mulher entendia
que aquilo era precioso, mas a indiferença de ter algo valioso em si deixava com que ela fosse descuidada a ponto de perder algo. Então, quando a indiferença, as distrações e a falta de interesse faz com que nós perdemos algo que é eterno, o Senhor nos convida a acender a candeia e a varrer a casa. E quando nós dizemos de limpeza, o Senhor está falando, arranca, tira tudo que não convém dele, tudo que te afasta dele. Às vezes é alguma rede social, às vezes é algum relacionamento, às vezes é alguma amizade, às vezes o que te distrai ali de fazer o que é de Deus é uma rotina tão atarefada a ponto de não conseguir orar, uma rotina tão atarefada a ponto de não conseguir buscar Deus, uma rotina tão aprisionada a ponto de você achar que está tudo bem, apenas ir para o culto, está tudo bem, apenas ouvir um culto, mas você não fazer parte do culto, não sentir Deus, não sentir a presença dele numa atmosfera como essa. Quando o Senhor diz assim, olha, você precisa, qual é a mulher que ela não perde isso e ela não varre a casa, ela não limpa, ela não abandona, ela não deixa. Quando nós dizemos de limpeza, uma limpeza bem feita, é uma limpeza que a gente tira as coisas do lugar, é uma limpeza que a gente tira o que não precisa, que a gente tira o que faz mal. Quando a gente limpa a nossa casa, o nosso ambiente, a gente limpa aquilo que não serve mais, que não presta mais, que não cabe mais. E a palavra que eu tenho para você nessa noite é que talvez o Senhor só quer que você faça uma varredura de coisas que não cabe mais aonde Ele quer te levar. Faça uma varredura de coisas que não cabe mais no propósito que o Senhor tem para te entregar, que não cabe mais na vida de santidade que você quer viver, que não cabe mais no ambiente e atmosfera espiritual em que você quer viver. E você precisa fazer uma limpeza, precisa mudar o ambiente. Você precisa fazer uma limpeza, varrer essa casa, deixar a casa limpa para que o Espírito Santo possa morar. E quando ele mora, ele muda o cenário e tudo aquilo que nós perdemos em Deus é encontrado. A palavra de Deus, eu tenho convicção de que ela não volta vazia. E eu estou pregando para pessoas aqui que estão vivendo, mesmo se consideradas crentes em Deus, estão vivendo tempos de percas espirituais. Mas o Senhor está dizendo que Ele te quer por inteiro, que Ele te quer por completo. Ele está dizendo, não, eu não quero só uma pessoa que frequenta, eu quero uma pessoa que se envolve. Não, eu não quero só uma pessoa que queira apenas ouvir um culto como esse, mas não queira sentir Deus, conhecer mais desse Deus cuja qual nós estamos pregando aqui. E quando aquela mulher começa a varrer a casa, ela estava dizendo assim, eu preciso tirar tudo que não serve para eu encontrar aquilo que é importante. E aquilo que é importante é vida de oração, é vida com Deus, é vida no altar. Não se vê um tempo em que a igreja perde tanto, e a igreja perde tanto porque falta a palavra e falta a limpeza. Quando nós nos posicionamos em pregar a palavra e viver a palavra que nós pregamos, e nós nos posicionamos em fazer uma limpeza, alguém olha e vê, eu preciso ser uma casa como a casa dela, eu preciso viver como ela vive, eu preciso andar como ela anda. É muito mais do que uma aparência, é muito mais do que andar com a Bíblia, citar um versículo para alguém, citar um versículo numa rede social, é muito mais do que isso. O que o Senhor está dizendo é, eu quero algo em que você se importe com a minha presença, eu quero algo em que você se renda a mim de uma maneira sobrenatural. O Senhor quer tirar vidas aqui do raso, quer tirar vidas aqui do apenas eu creio, do apenas eu quero ouvir algo de Deus. Não, você precisa viver como Deus, ser como Ele. A palavra do Senhor vai nos dizer que nós somos agora uma testemunha que liga o mundo até Deus. Então nós precisamos ser homens e mulheres cheios da presença de Deus, que não aceita, não dá de qualquer maneira. Aos olhos humanos, eu diria, mas se ela perdeu uma, ela ainda tem 9. Mas aquela mulher, mesmo tendo tantas outras coisas mais, ela entendia que ela precisa estar completa em Deus para alcançar o que o Senhor tinha para a história dela. Ela precisava viver algo extraordinário, e para ela viver algo extraordinário em Deus, ela precisava estar baseada na palavra e estar vivendo uma vida de limpeza espiritual.
O Senhor está falando com vidas aqui, Ele está dizendo, é tempo de fazer uma limpeza. Nós estamos começando 2026 e 2026 é um ano de posicionamento espiritual. 2026 é um ano de posição. Se você está me ouvindo nessa noite, eu quero conversar com você com uma palavra do céu para a sua vida. O Senhor quer que você se posicione como um instrumento poderoso dele, aonde você estiver, no país que você estiver, na cidade que você estiver, o Senhor quer usar a sua vida como um instrumento poderoso para dissipar todas as astutas ciladas do inferno. O inimigo, ele tem lutado. Nós estamos em tempo de eleição, em tempo de carnaval, e o inimigo, ele não brinca. Então, o Senhor precisa de homens e mulheres posicionados. E se você se encontra hoje nessa posição de que está dentro de casa, mas se encontra perdido, que está dentro de casa, mas esfriou na fé, dentro de casa, mas o que é importante está sendo perdido, o tempo de oração, a sensibilidade com o Espírito Santo, o Senhor me trouxe nessa noite aqui para dizer para você que o Senhor da dracma hoje te encontra. E quando ele te encontra, ele está dizendo: olha, acende a candeia, varre a casa, porque eu preciso ter um particular com você para que através de você muitas outras pessoas consigam se encontrar. E aí essa mulher, ela acende a candeia, ela varre a casa e ela busca com diligência. E quando nós pesquisamos a palavra diligência, vai dizer que ela busca com cuidado aquilo que ela estava procurando. Ela busca com ímpeto. Não é qualquer busca, é uma busca com objetivo. Ela busca com diligência e cuidado. O texto vai ser claro em dizer que quando se busca com diligência, se busca de uma maneira que nada pode ser capaz de tirar o seu foco. Se busca com diligência e cuidado quando você busca com o objetivo de encontrar aquilo que se perdeu. E o Senhor, Ele é fiel em falar conosco essa noite e dizer qual é a dracma que você perdeu. Qual que é o objetivo seu, qual que é o ímpeto que você tem para buscar. O Senhor, ele é tão extraordinário, porque Davi, quando ele escreve o Salmo 51, ele estava ali num momento em que alguém olhava para ele e dizia, não, Davi é um rei. Só que dentro dele, ele sabia que algo precioso tinha se perdido. Aquele homem cujo, quando tocava a harpa, o demônio saía da vida de Saul, havia se perdido. Começou a se perder no dia que era para ele estar na guerra, como diz 2 Samuel 11, ele não estava. Começou a se perder como ele olha Betseba do terraço e ele cobiça ela. Começou a se perder quando ele mata o marido dela para ficar com ela. Começou a se perder, mas aí ele escreve o Salmo 51. Depois que o profeta Natan vai na casa dele, não para expor Davi, mas para curar Davi, porque o Senhor, quando ele expõe algo que está atrapalhando ele de trabalhar na nossa vida, não é uma exposição, é amor, ele está trazendo à tona para ser curado. Então, quando o profeta Natan vai na casa de Davi, o filho de Davi morre, Davi ali vive um arrependimento, e aí ele escreve o Salmo 51. E quando ele escreve o Salmo 51, assim como essa tal mulher, ele estava dizendo, Senhor, cria em mim um coração puro. Renova em mim, ó Deus, um espírito inabalável e reto. Davi, ele estava dizendo, Senhor, eu preciso varrer a minha casa. E ele começa dizendo, lava-me, porque quando o Senhor me lavar, eu serei limpo, eu serei branco como a neve. Torna a dar-me a minha alegria da sua salvação, a alegria de estar na tua presença. Não retira de mim o teu Espírito Santo. Davi estava dizendo, eu porventura posso ter deixado me perder no meio de caminho. Talvez a tristeza, a frustração, a angústia, talvez a rotina, talvez alguma coisa encheu os meus olhos
a ponto de eu me perder, mas não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi estava dizendo: Deus, eu preciso encontrar aquilo que eu perdi, e hoje eu vou começar varrendo a casa. Eu me arrependo do que eu fiz, eu me arrependo daquilo que me afastou de ti. Eu varro a minha casa e eu começo a viver uma vida de acordo com a tua palavra. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. Essa palavra, ela é simples, ela é conhecida, mas ela é cirúrgica. O Senhor está dizendo: acende a candeia, varre a casa e me busca como você nunca buscou antes. Me busca com o objetivo de querer me encontrar e de me encontrar. Não, eu não estou falando de terminar uma campanha e dizer: o Senhor não me respondeu, agora eu vou parar por aqui. Não, o Senhor está falando: busque-me com diligência. A palavra do Senhor vai nos dizer em Jeremias 29:13, uma carta que Jeremias escreve ao povo que já estava cativo na Babilônia, que Nabucodonosor já tinha sido levado para ser escravo na Babilônia por 70 anos. E aí o Senhor, ele usa Jeremias para falar com o povo. E quando ele usa Jeremias para falar com o povo, ele diz assim: e vocês só vão me encontrar quando vocês me buscarem com todo o vosso coração. E vocês só vão me encontrar, e eu serei achado de vós, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Ei, irmão, ei, irmã, não sei de onde você está me escutando agora, mas qual é a dracma que você perdeu? Qual é algo que o Eterno te entregou, que você deixou morrer, que você sepultou, que você deixou acabar? O Senhor está falando: é tempo de buscar as dracmas que foram perdidas. É tempo de buscar as dracmas que foram perdidas. A parábola, ela é especialista em dizer que um dia nós fomos dracmas como essa e o Senhor nos encontrou. E o amor dele pela nossa vida é tão soberano que não importa quanto tempo nós estamos perdidos, ele acende a candeia, varre a casa e nos busca quantas vezes forem necessárias. Mas a pergunta hoje é: qual é a dracma que você perdeu? E de que maneira você tem buscado isso que você perdeu? Busque o que é eterno. A Bíblia vai dizer em Colossenses 3 que agora nós precisamos pensar nas coisas que são de cima. E em um mundo onde nós precisamos ser muito atarefadas, ter muitas funções, em um mundo onde nós precisamos crescer, ser conhecido, o Senhor está perguntando: qual que foi a dracma que você perdeu? Aonde é que você se perdeu? Que você hoje entenda e compreenda que o Senhor tem algo para a tua história. E Ele está dizendo: é tempo de você se posicionar para ir buscar aquilo que você perdeu em mim, aquilo que você não consegue fazer mais. Eu estou conversando com vidas aqui que a vida de oração já não está mais como antes. Com vidas aqui que a vida de jejum já não está mais como antes. Eu digo que isso não compra Deus, mas quem é salvo entende o quanto isso é precioso no Senhor. Quem tem um ministério entende o quanto isso é precioso no Senhor. E o Senhor está conversando com vidas aqui, dizendo: qual foi a dracma que você perdeu? Qual foi o instrumento que eu te entreguei, que era importante demais e você perdeu? Qual foi o dom que você enterrou por conta, por frustrações, por angústias, por rotinas, por tantas coisas que aprisionaram a sua vida? Qual é a dracma que você perdeu? O Espírito Santo está conversando com vidas aqui, nessa live, nessa noite. O Senhor está dizendo: é tempo de buscar aquilo que você perdeu, porque aquilo que você perdeu é importante. O Senhor te quer por completo. O Senhor te quer pleno na presença dele, para que através de você muitas outras dracmas sejam encontradas. O que é que você perdeu? O Senhor está dizendo: é tempo de retroceder. É tempo de voltar, se posicionar. Eu me lembro de um texto, e eu já estou finalizando, porque o Espírito Santo
rápido naquilo que ele tem para dizer nessa noite. Mas eu tenho certeza que essa palavra tem endereço. Eu me lembro de Apocalipse 2:4. A igreja de Éfeso era uma igreja muito perfeita. A igreja de Éfeso era uma igreja muito excelente. E o texto vai dizer: eu sei que você luta pelo meu nome. Eu sei que você é crente, Éfeso. Mas te falta uma coisa. Eu lembro que você precisa voltar aonde você caiu e voltar ao primeiro amor. Porque quando não, eu virei sobre ti. E se o teu castiçal não estiver no lugar do primeiro amor, eu tirarei o teu castiçal. Sabe o que o texto está dizendo? O texto estava dizendo assim: a igreja era excelente, mas o Senhor queria a totalidade. A igreja tinha muitos atributos bons, mas amar ao Senhor em prioridade ainda era a dracma que aquela igreja perdeu. E o Senhor estava dizendo: olha, Éfeso, você é uma igreja muito boa, mas eu quero que você seja uma igreja excelente, para você alcançar aquilo que eu prometi para você, que é o céu. Irmãos, eu quero agradecer por vocês que estão me escutando agora. Eu quero fazer uma oração. E eu não sei mexer aqui, mas eu acredito que vai aparecer aqui para mim, se você tem um pedido de oração. E agora é você e Deus aí, na sua casa, no seu quarto, dizendo: Senhor, por um momento eu me perdi, mas hoje é o dia em que eu me posiciono no lugar novamente. Por um momento eu me perdi, por um momento, como Davi, ou por um momento como Sansão, eu deixei que alguma coisa tirasse o Senhor de dentro de mim. Mas agora eu te peço, uma vez mais, vem sobre mim. Nós vamos orar. Se você tem um pedido de oração, pode deixar aqui, porque eu acredito que eu vou conseguir ver. Mas nós vamos orar por você. Se você quer aceitar Jesus hoje, ainda não fez essa decisão, o Senhor é o Deus que te chama. O Senhor é o Deus que te encontra nessa noite. E Ele está dizendo: você precisa viver a totalidade daquilo que o Senhor tem para você. Não, Ele não te quer pela metade. Ele não te quer só em frases de efeito. Ele te quer todo dia, toda hora. Ele te quer na rotina, na vida. Ele te quer nas suas escolhas. O Senhor Jesus te quer por entrega 100%. Porque Ele é um Deus de relacionamento e Ele quer ter um relacionamento com você. Existe alguém aqui que queira voltar para a igreja? Os irmãos estão aqui, a pastora Alessandra, a pastora Fabiana estão aqui todas as quintas-feiras, estão nos grupos e elas estão aqui disponíveis para falar com você, para orar por você. Quem sabe você está aqui dizendo: eu preciso voltar para a igreja. E nós vamos orar por você. E todas as cadeias que te aprisionam hoje vai cair por terra, porque o Senhor te achou nessa noite aqui. E eu estou pregando também para dracmas que estão dentro de casa, pessoas que estão crentes, firmes em Deus, pessoas que estão frequentando igreja, pessoas que estão com seus ministérios ativos, mas o Senhor está dizendo: perdeu-se alguma coisa. É tempo de procurar aquilo que se perdeu, porque eu te quero por completo. É tempo de procurar aquilo que você deixou ir embora, mas que era importante para a tua vida espiritual. Eu vou orar agora. Algumas pessoas pediram uma oração aqui. Eu vou orar e depois que eu orar, minha oportunidade está entregue. Que Deus abençoe você. Que 2026 seja um 2026 cheio da presença de Deus. Eu estou aqui nesta noite cheia de graça e cheio de temor. O Senhor está falando com vidas aqui. Se posiciona, mulher. Se posiciona. O Senhor precisa de você, mas precisa de você por completo. Ele não aceita te dividir com ninguém. Ele não aceita te dividir com a indiferença da presença dele. Não aceita te dividir com distrações. Ele te quer por completo. Que o Senhor Jesus vai de encontro agora com você. Curve a sua cabeça e ore comigo. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi pregada. Ó Deus, e eu sei que existem pessoas aqui que precisavam ouvir a tua voz. Quantas delas perdidas dentro de casa. E talvez para o pastor ela está bem, talvez para a dona do grupo ela está bem, talvez para quem usa ou usufrui do ministério dela, ela também está bem, mas só o Senhor conhece.
O Senhor é o Deus que visita agora pessoas que perderam coisas importantes e precisam acender a candeia, precisa varrer a casa e precisa buscar de novo com diligência e cuidado para viver aquilo que o Senhor quer que vivamos. Pai, nós nos posicionamos agora para esta vida que está pedindo oração. O Senhor é o Deus que alcança, dentro do Brasil ou fora dele. O Senhor é o Deus que visita quartos, salas, que visitam nesta hora, Senhor, homens e mulheres que precisam, Senhor Jesus, encontrar-se de novo na tua presença. Por um momento se perdeu e quem dera a nossa vida espiritual fosse um linear, mas como ela é feita de altos e baixos, a tua misericórdia nos encontra nesta noite e eu oro dizendo, Senhor, visita ele agora, visita ela agora, Senhor. Se a vontade de orar foi perdida, se o desejo de te buscar não se encontra mais, se não se sonha mais, se a falta de querer viver o ministério que o Senhor ordenou, a vontade de querer parar de ter visões e sonhos, de querer ser um instrumento usado. Oh, Senhor Jesus, hoje o Senhor é o Deus que faz com que eles encontrem de novo a alegria da tua salvação, com que encontrem de novo o desejo de ser usados, com que encontrem de novo o desejo de ser teu, Senhor, de te amar acima de todas as coisas, acima dos problemas, acima das desilusões, de te amar acima, meu Senhor Jesus, das doenças, de te amar acima dos diagnósticos médicos, de te amar acima de todas as coisas, dos sonhos, dos projetos, das profissões dos sonhos, que o Senhor esteja acima. Ah, Senhor Jesus, dê para este homem e para essa mulher agora força para acender a candeia da palavra, porque o olhar dele pode ser limitado, mas a palavra tem um olhar teu, Senhor, e a palavra ilumina qualquer canto escuro que esteja escondido coisas preciosas. Ajude ele a varrer a casa, Senhor, se é iniquidade, se é pecado escondido, se é algo que não pode ser externado, Senhor, hoje, Pai, com a tua palavra que diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. O Senhor vai de encontro com ele, vai de encontro com ela, meu Senhor, e despedaça todos os julgos, todas as algemas do diabo. Ah, Pai, ajude-nos a te buscar como nunca buscamos antes, como nunca buscamos antes, ó Deus, nos ajuda a te buscar com foco, com objetivo, porque a luta vai vir, os ataques virão, mas que nós não paramos de te buscar, não venhamos parar de querer te conhecer, de querer ter mais de ti. Ah, Senhor, ainda que os ataques venham, ainda que na nossa casa, Senhor, comecem as guerras que muitas vezes nos derrubam, nos deixam no chão, mas que o Senhor agora nos dê graça, que o Senhor agora nos dê força para nos levantar espiritualmente, porque existe um povo que nos espera para que através de nós vidas te conheçam. Então nos ajuda, Senhor, a acender a lâmpada, a varrer a casa e a te buscar como nunca fizemos antes. É o que eu te peço e por fé te agradeço. Enquanto alguém me escuta, o Senhor é o Deus que cura toda enfermidade. Não há câncer que resista ao toque das tuas mãos. Depressão, crise de ansiedade, crise de pânico, não há, Senhor. Enquanto nós estamos orando aqui, o Senhor é o Deus que vai quebrando cadeias. O Senhor vai entrando em lares agora. Visita este filho, esta filha, Pai. Oh, Senhor, visite este marido, essa esposa. Ah, enquanto nós oramos aqui, o Senhor é o Deus que visita o íntimo do coração de alguém. E o Senhor é o Deus que vai fazendo algo novo. O Senhor é o Deus que vai agindo, que vai trabalhando. E nada pode impedir. Coisas que estão travadas, o Senhor é o Deus que hoje abre as comportas do céu e faz chover, como nós ouvimos aqui nesta noite. O Senhor é o Deus que visita lares aqui, Pai, casamentos que já estão por um fio. O Senhor é o Deus de restauração. O Senhor é o Deus de restituição. O Senhor é o Deus de salvação. Visita este filho, esta filha. Visita, Senhor, sonhos, projetos arquitetados, que todos eles estejam
estejam alinhados com a tua presença. Senão, varreremos, Senhor. Varreremos para te encontrar. Toma a nossa vida nas tuas mãos e enche-nos com o teu poder. É o que eu te peço e crendo te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Que Deus continue abençoando a vida de cada um poderosamente. Tenha uma boa noite. Deus abençoe. Shalom. Amém. Glória a Deus. Oh, glória, meu Deus. Poderoso demais. Mas a missionária poderia ficar mais um pouco aqui com a gente? Eu acho que ela tem um compromisso agora. Posso sim. Estou aqui. Missionária, olha... Meu Deus, pastor Alexandra. Meu Deus, que palavra forte. Meu Deus. Forte mesmo. Levei uma cajadada. Missionária, eu já Eita, falei para você, Rogério. mas agora ela vai levar também cajadada agora. Olha, eu já falei para você, mas quero dizer a você que a candeia precisa ser iluminada também na internet. Deus lhe deu um dom poderoso da palavra. Eu sei que você tem a igreja, você serve ao Senhor na igreja, né? Mas eu quero dizer que a internet, quando a gente usa para o Senhor, é uma bênção de Deus. E tem muita gente que precisa ainda ouvir palavra. Precisa, às vezes, muitas pessoas aceitam Jesus através da internet. E Deus precisa de você fazendo live na internet. Porque olha, se você parar para pensar, você sabe que Jesus vai voltar quando o evangelho for pregado em todo 100%. Então, a internet é uma ferramenta também que vai ajudar a gente a evangelizar as pessoas. O meu perfil é somente para evangelizar, para falar do Senhor, para mandar mensagem, porque eu sei que muita gente já chegou para mim e disse: Alexandra, eu preciso falar com você, eu vejo Deus na sua vida. Então, minha irmã, e eu cheguei junto e conversei, deu aquele aconselhamento, né? Que Deus nos usa, né, pela misericórdia, mas eu quero dizer a você, é necessário, mesmo que você relute, né? Você não queira, mas é Deus que quer. É Deus que quer você. Amém. É necessário. Vai ter muita gente que você vai falar com pessoas, às vezes, se tiver uma pessoa, às vezes aquela pessoa ali aceita Jesus, meu Deus, aquilo é muito importante. E Deus lhe deu um dom da palavra. Glória a Deus por isso. E eu louvo a Deus pela sua vida. Né? Né, pastora Fabiana? Foi forte. Eu estou anestesiada ainda. Meu Deus. Então, a missionária Débora, ela congrega, né, em Sumaré, em São Paulo. Qual é a igreja? Assembleia de Deus, Ministério Belém. Ministério Belém. Então, vocês que moram próximo, né, a Sumaré, que fica em São Paulo, então vocês são convidados aí à igreja que Deus, que ela ministra a palavra lá, que ela faz muitos... como é que é o que tem, assim, que você disse que está fazendo a palestra? É uma vez... A gente faz trabalho com mulheres aos domingos, a gente tem trabalho com os adolescentes o ano inteiro. E se você tem uma adolescente aí que mora aqui perto, traga para a gente, para ouvir a palavra de Deus. Lugar de adolescente é na igreja. Irmãs também, mulheres, que queiram aprender da palavra de Deus, que queiram ouvir a palavra de Deus, o evangelho puro e simples, né? Que vocês estão convidadíssimos para vir. Qualquer coisa tem meu telefone aí no grupo, né? E aí fica bem mais fácil de se comunicar comigo. Qual é o endereço lá em Sumaré, missionária? Rua Cosme José Severino, número 174, Jardim Santiago. Fica aqui, mais ou menos perto da Adere, da Honda aqui. É bem pertinho de lugares mais conhecidos.
Você está vendo, olha, pense bem. Tem muitos irmãos aqui que estão escutando aqui agora e que vão escutar depois, que vai ficar gravado, e vão querer entrar em contato com você. Qual a referência que tem? Você não tem. Se você tiver um Instagram, as pessoas entram no seu privado e falam com você, e você faz uma mentoria, dá os seus aconselhamentos, mas para isso a gente tem que servir ao Senhor dessa forma. Porque tem muita gente que está no outro lado do mundo, mas precisa de ouvir o que você está pregando. Glória a Deus por isso. Amém. Né? Então, pense assim, com carinho, né? E eu quero só fazer uma pergunta a você. Como foi que despertou seu chamado? Que Deus começou a me usar e você disse, não, eu tenho que acender essa candeia mesmo. A missionária já vem de berço, já vem de berço, já de mãe. Não é isso, missionária? Olha, é assim, os meus pais, eles não eram crentes, né? Meu pai, inclusive, eles são baianos, olha que bênção. E meus pais não eram crentes, aceitaram a Cristo. E quando eu nasci, já nasci em berço evangélico, como se diz, né? Eu acreditava que a minha vocação era cantar, eu gosto muito, inclusive. Mas quando foi assim, por meados ali dos meus 10 anos de idade, eu tive um verdadeiro encontro com Deus, que foi ali aonde eu não era mais filho de crente. Eu realmente resolvi me encontrar com Deus. E por isso eu gosto muito do Ministério de Adolescentes, porque foi o tempo em que eu me encontrei com o Senhor, e ele falou assim: eu quero alguma coisa diferente de você. E ali o Senhor foi fazendo umas limpezas, né? Porque filho de crente não é crente. E o Senhor foi fazendo algumas limpezas em mim, ali eu tive um encontro real com o Senhor. E quando foi ali pelos 14, 15 anos, eu acho que quem é aqui de assembleia, de igreja pentecostal, vai entender dessas orações de quarta-feira de manhã ou quarta-feira à tarde. E eu gostava muito. E a minha mãe, eu cresci indo com a minha mãe nesses cultos de quarta-feira, ou de manhã, ou à tarde. E as irmãs começaram a me dar oportunidade nessas quartas. E ali o Senhor foi fazendo uma coisa linda, e eu comecei a ler a Bíblia e amar a Bíblia, mais do que para pregar ou algo do tipo, eu aprendi a amar a Bíblia. E depois o Senhor foi fazendo algo extraordinário, que só Ele é capaz de fazer. É improvável, como a gente estava conversando hoje cedo. É mesmo, a gente se apaixona pela palavra, né? Sim. A palavra é muito linda. Eu também sou apaixonada pela palavra. E então é isso, né? Pastora Fabiana, tem alguma pergunta? E, missionária, conta aí pra gente uma experiência que você teve, assim, sobrenatural, tanto da parte boa ou parte ruim. Olha, tem uma que eu vai caber muito com o que eu acabei de ministrar aqui, né? Eu me lembro que foi uma das primeiras vezes que eu tive assim uma experiência com Deus, e eu lembro que eu estava de noite no meu quarto e eu estava acordada, muito acordada. E ali veio um ser no meu quarto muito grande, e ele era muito rápido e eu mal conseguia enxergar ele. E isso me marcou muito, porque ele era muito rápido. Ele andava por todo o meu quarto de uma maneira que eu só via o flash passando assim, e era muito rápido. E eu falei: Espírito Santo, eu não tô entendendo. E era um tempo assim que tava com muitas questões, sabe como é jovem, né? E eu tava com muitas questões e de muitas coisas. E o Espírito Santo falou fortemente no meu coração, falando: Débora, esse é o papel do inimigo. Ele não brinca e ele não dorme. Enquanto você está dormindo aí, ele está trabalhando. Então eu preciso. Aí eu falei assim: então quem é que vai me livrar? E de repente, quando eu olho para o lado assim da minha cama, eu vejo um anjo. E o Senhor falou assim: tem quem te guarde. Mas o inimigo, ele não brinca e ele nem dorme. Aquilo ali marcou eu de uma maneira sobrenatural, do cuidado, da fidelidade de Deus em nos mostrar o que a gente precisa. Era um tempo de muitas dúvidas, de muitos receios, né? Que a gente fica meio receosa, mas o Senhor foi claro em dizer: o inimigo, ele não brinca, o inimigo, ele não para, ele não dorme, então ele precisa de pessoas que são posicionadas. Pessoas que já estão guardadas por Deus. Não há o que temer. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Salmo 91, a sombra do Onipotente, ele descansa. Então, se você já é guardado, então você só precisa trabalhar para esse Deus, porque o inimigo, ele não brinca. Mas se nós nos levantarmos, a gente pode saquear o inferno, em nome de Jesus.
Aleluia, glória a Deus. Ele não brinca, ele é rápido, né? Ele é rápido. Como ele mostrou na sua vida, na visão, pra lá e pra cá. Poderoso, poderoso. Então, assim, o testemunho é sempre bom a gente estar falando, porque edifica a igreja. Eu fui muito edificada quando eu assisto esses filmes esses vídeos de libertação. Então, eu fui muito edificada, porque ali prova realmente que Deus tá ali. E eu acho, creio que o meu chamado é libertação, porque quando eu vejo assim, uma libertação, eu fico já. Mas é isso, missionária. Meu Deus, foi muito forte aí a pregação poderosa. O Senhor, ele sabe exatamente, não precisa ser uma pregação de 1 hora, de 2 horas, mas aquela pregação curta e forte, que chega para passar mensagem, foi isso que aconteceu hoje. O Senhor, ele falou, meu Deus, falou comigo. Pastor Rogério foi sacudido ali. Olha, você pode perceber que a pastora Fabiana disse que ela viu muitos vídeos de libertação. Você está vendo, missionária Débora? Estou vendo. O que despertou nela foi vendo o vídeo de libertação. Muitas pessoas vão ser despertadas ouvindo você pregar a palavra de Deus. Amém. Porque Deus te usa poderosamente. Amém. E Deus não quer você só na igreja, não. Naquela igreja. Deus quer você fluindo em muitos lugares. Amém. Então, precisa, é uma necessidade. Nem que você não queira, você seja fiel ao seu pastor e tudo, mas às vezes Deus quer, não é, pastora falando, soprar. Deus quer que você vá para outros lugares também. Porque tem pessoas que têm necessidade de ouvir o que você vai falar. O Espírito Santo vai lhe usar tremendamente, como ele sempre usou, e vai te usar mais ainda, em nome de Jesus. E olha, missionária, que seu nome está entrando nas nações hoje. Chega na Alemanha, está chegando na França, e vai chegar em outros cantos aqui na Europa, no canto da terra. Amém. E assim Deus vai soprar. É isso mesmo, por isso. Porque não, se a gente dissesse, não, mas eu me dedico à igreja e tudo, mas Deus não quer só você ser limitada ali, não. Ele quer lhe usar para todas as nações. E aí, como eu disse, que tem muita gente, como diz, tem muitas pessoas ainda que precisam, alguns irmãos, precisam ouvir o evangelho do Senhor. E você, Deus te usa poderosamente. Amém. Eu louvo a Deus pela sua vida. E quero agradecer a você, gratidão do meu coração, por você ter aceito o nosso humilde convite. Amém, é um prazer. A pastora Cássia, que me indicou você, e é isso. Muito gratidão. Que Deus te abençoe poderosamente, né, com muita graça, com muito amor, com muito cuidado do Senhor na sua vida e na sua família. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Então, eu quero só orar para finalizar. Senhor, obrigado, Senhor Jesus, por ter, mais uma vez, estar aqui conosco, Jesus. Espírito Santo, o Senhor sempre é bem-vindo aqui, Espírito Santo. Muito obrigado. Muito obrigado por ter usado a tua filha, Pai, a missionária Débora, Jesus. Eu abençoo ela, a família dela e todos que estão aqui, Pai. Nos cubra, Jesus, com teu sangue, Jesus Cristo. Cubra a missionária com teu sangue, Jesus Cristo. Cubra todos os irmãos que estão aqui, Pai, ouvindo a palavra e aqueles que vão ouvir, Pai. Cubra com teu sangue, Jesus Cristo. Que a presença do Senhor esteja sempre conosco. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus por isso. Hein? Amém, pastor Fabiana? Amém, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz de São Jesus. Semana que vem a gente tem mais. Estamos juntinhos, para a glória de Deus. Fique na paz.